Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Bi. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu vim aqui atualizar vocês sobre as coisas que eu fiz nos últimos dias, né, nas últimas semanas em que eu não postei vídeo pra vocês. Eu não tava gravando porque eu não tava com muita produção e porque eu não tava muito bem também, tá? Então, assim, eu não tava legal pra aparecer aqui pra vocês fingindo que tô bem. Eu não vou fazer isso porque eu não sou assim, né? Então, agora eu estou bem. Estou medicada, inclusive, nem é mentira, nem é brincadeira. Realmente, tomando um remedinho pra ajudar um pouquinho, dar uma melhorada no ânimo e tudo mais. Então, tô me sentindo um pouco melhor, né? Graças a Deus, tô um pouco melhor. E aí eu vim trazer primeiro esse vídeo, antes de voltar com os vídeos normais de produção do dia e tudo mais. Vim trazer esse vídeo de atualização pra vocês sobre o que eu fiz nessas semanas aí que eu fiquei parada. Lembrando que eu anotei, gente, todas as dicas que vocês deixaram nos comentários. Inclusive tem um monte de comentário pra eu responder. Vou fazer isso daqui a pouco. Mas eu anotei todas as dicas que vocês me deram de vídeo pra gravar, pra postar nos dias que eu não consegui gravar, né? Produção do dia e tudo mais, pra deixar salvo ali, pra ir soltando pra vocês depois, pra não ficar sem vídeo aqui no canal. Só que eu realmente não tava bem pra gravar, por isso que eu acabei que eu não gravei nada. Mas está tudo anotado, inclusive teve gente que falou pra eu fazer faxina no ateliê, que realmente estamos precisando de uma faxina, de uma organização aqui nesse ateliê, porque tá uma baguncinha. Fazendo tapete com sobrinhas, né, com os cones abertos e tudo mais. Tem muita ideia legal que vocês deixaram aí nos comentários, que eu anotei tudo e vou estar fazendo, tá, gente? Só calma aí, agora que eu tô melhorando, o remédio tá fazendo efeito, que eu tô um pouquinho mais animada, um pouquinho mais feliz. Então vamos com calma que a gente vai botando tudo no eixo, né? Enfim, então, vamos lá. Vou atualizar vocês. Eu falei que dia hoje é 6 de julho, tá? Pós-eliminação do Brasil da Copa do Mundo. Ai, que triste. Vocês acompanharam, gente, os jogos? Eu acompanhei. Quero continuar acompanhando os próximos jogos agora, quero ver quem que vai ganhar. E também porque o BTS vai estar na final, né? Então, o Brasil não vai estar, mas o BTS vai estar lá. Então eu vou estar lá também. Não fisicamente, mas, né, assistirei. Mas então vamos lá, deixa eu falar pra vocês o que eu fiz nos últimos tempos. Eu tinha pra fazer 11 jogos de banheiro, né? De início era 10, aí eu adicionei mais uma cor, então ficou sendo 11. Eu queria adicionar mais uma, mas acabou no fim que eu não coloquei, também não vou colocar. Então 11 jogos de banheiro. No total até agora eu já fiz 7 jogos, tá? Eu fiz o rosé, o lilás, o rosa, o azul, o bordô, o amarelo e o preto. Agora eu tô fazendo o vermelho, ó, tá até aqui que eu tô fazendo, mas eu já vou mostrar pra vocês. Então, eu já fiz 7 jogos, né, tô no 8º. E eu tive que tomar uma decisão, gente, porque, como eu já expliquei pra vocês várias vezes, eu tô trabalhando agora só com a pronta entrega. E aí, eu fui meio que na empolgação, né? Vou ser, assim, muito sincera com vocês. Eu dei uma desanimada também, porque eu fui muito na empolgação, né? Como é tudo novo pra mim essa questão de trabalhar só com a pronta entrega, então eu ainda tô tentando aprender, tentando entender o que as minhas clientes querem, como que eu devo trabalhar, o que eu devo produzir. Eu ainda tô aprendendo, gente. Então, eu fui muito na empolgação. As meninas estavam vindo procurar bastante jogos de banheiro. A procura maior aqui pra mim sempre foi jogo de banheiro. Então eu acabei fazendo logo, né, os 10, no caso 11 bases para jogos de banheiro. Só que do nada, assim, do nada, as meninas começaram a me pedir pares de tapete avulso, porque elas não gostam de tampa do vaso. Várias meninas chegaram em mim: Bia, você não tem só a parte de tapete? Porque eu não gosto de pôr a tampa no vaso e não sei o que, eu prefiro só os tapetinhos no chão e tal. E eu não tinha, gente, eu tinha os jogos finalizados, né, que tinha alguns já disponível para venda, só que todos eram com tampa do vaso. Eu quebrei tanta cabeça, conversei com a Ná, conversei com a Arielle, falei, tipo, que eu não sabia o que fazer. E acabou no fim que eu cheguei à conclusão de fazer o quê? Eu parei de fazer a redinha. Eu vou pegar aqui o jogo e vou mostrar pra vocês, que acho que fica mais fácil de eu explicar. Pera lá, gente. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo, assim, mais de bate-papo, atualização. Enfim, não vai ter
crochê, eu crochetando de fato. Não vai ter produção hoje, tá? É só um videozinho de atualização pra vocês mesmo do que eu fiz nos últimos tempos. Então, o que eu tô fazendo? Desde o jogo azul, eu tô fazendo as 3 peças sem a redinha do vaso. Sem a redinha da tampa do vaso. Então, eu tô fazendo assim, ó, que eu tenho o amarelo, ó, um tapetinho, que seria o tapetinho do pé do vaso. Aí, aqui o outro menor, que é do mesmo tamanho, que seria a tampa do vaso, eu não fiz a redinha, tá vendo? Eu fiz outro tapete. E aqui o tapete maior, né, com as 3 flores, que seria o tapete da pia. Então, eu tô fazendo dessa forma, sem fazer a redinha, e tô oferecendo da seguinte forma para as minhas clientes. Eu expliquei isso para elas, tá? Eu fui lá no grupo, eu falei, meninas, como vocês, a maioria, tá vindo procurar, tá vindo me pedir parte tapete avulso, porque não gosta da tampa do vaso, eu vou estar oferecendo esses jogos de banheiro da coleção rosinha que eu tô fazendo, que eu tô produzindo pra vocês, de uma outra forma. Então, eu não tô fazendo a redinha, estou oferecendo da seguinte forma. Os 2 menores, que são do mesmo tamanho aqui, que seria a tampa e o pé do vaso, eu tô oferecendo como um par de tapete. Então, tô oferecendo um par de tapete e o tapete avulso, que seria o tapete maior. Então, tô oferecendo dessa forma. Quem quiser comprar só o par, compra só o par. Quem quiser só o tapete avulso, compra só o tapete avulso. E quem quiser os 3, compra os 3, como um kit de 3 tapetes. E se a pessoa que for comprar ainda tiver os 3 disponíveis, falar, Bia, mas eu queria com a redinha, com a tampa do vaso, queria o jogo tradicional. Não tem problema, se tiver os 3 disponíveis, eu faço a redinha aqui em um menor e vendo pra ela como um jogo de banheiro tradicional e tá tudo certo. Então, eu tô oferecendo dessa forma. Já teve gente que comprou só os 3 tapetes avulso. Uma mesma cliente comprou os 3 tapetes avulso, que foi o jogo azul. Então, eu tô fazendo dessa forma e aparentemente tá dando certo, tá, gente? Vamos ver como é que vai ser. Eu não tive muitas experiências com esse jeito aqui que eu tô fazendo, porque, como eu falei, eu não tava trabalhando, eu não tava produzindo. Mas o azul eu já fiz dessa forma e eu vendi o kit com os 3 pra mesma pessoa, os 3 sendo o tapete, tá? Sem a tampa do vaso. Inclusive, a cliente que comprou o azul, ela comprou o rosa e o lilás. Então, ela comprou 3, o rosa e o lilás com a tampa do vaso e o azul sendo o kit com os 3 tapetes. Então, agora eu finalizei o amarelo, eu postei agora lá no meu grupo de clientes, né? Oferecendo dessa forma para as meninas. E aí, né, dá pra vender dessas 3 formas. E acho que vai dar certo assim. Inclusive, recebi comentários de meninas, né, de clientes falando que assim fica melhor, porque daí tem mais opção, né? Enfim, então, fiz essa mudança aí na minha coleção do modelo rosinha. Esse daqui é o 7º jogo, o amarelo. Tô agora confeccionando aqui o 8º jogo, que é o vermelho, que inclusive, gente, olha esse vermelho, que lindo. São Francisco. Tá? Todos esses barbantes que eu utilizo são São Francisco. Esse verdinho aqui, clarinho, ó, mesclado, é São Francisco também. Esse daqui, se eu não me engano, é o cítrico, o nome da cor. Tá? O vermelho e o areia, de numeração 6, tá? Então, tô fazendo aqui o vermelho. E aí, depois vai ficar faltando fazer... Ai, enroscou, meu Deus. Vai ficar faltando fazer o verde água, esse verde escuro aqui e o ferrugem. Vai ficar, tirando esse vermelho, vai ficar faltando fazer mais 3 jogos, que eu vou fazer dessa mesma forma também, tá? E aí, o que mais eu fiz, gente? Tomei uma olhinha no meu café. Tá, fiz esses jogos, fiz as alterações, ok, beleza. Nesse assunto, fechamos aqui. Aí, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que tinha uma cliente que ela queria muito um jogo de banheiro leiriana. Só que na época, ela não podia comprar. Aí ela falou pra mim assim, e ela sabia que eu ia parar de trabalhar com encomendas, ela perguntou se, mesmo eu parando de fazer encomendas, quando ela pudesse comprar o jogo, se eu não faria pra ela. E eu prometi que sim, que mesmo se eu não estivesse trabalhando com encomendas, eu faria esse jogo pra ela. Esse jogo... Ai, gente, que susto, achei que tava diferente a cor aqui do bico dos 3 tapetes. Eu falei pra ela que eu faria apenas esse jogo pra ela, porque eu, né, tinha prometido. E aí, nesse tempinho que eu fiquei sem gravar pra vocês, ela me mandou mensagem, entrou em contato comigo e pediu pra eu fazer. O jogo dela é com 4 peças, né, a tampa do vaso, ela gosta do tapete do pé do vaso, o tapete da pia, ela gosta de um tapetinho a mais pra pôr no box, né, ali na saída do box do banheiro. Então eu fiz, e essa mesma cliente, ela acabou ficando com o jogo do modelo rosinha, o bordô. Só que ela queria que eu fizesse um tapetinho a mais, porque como eu falei, ela gosta de 4, né, 4 pecinhas, ela gosta de pôr 3 tapetes e a tampa do vaso. E aí eu fiz esse a mais pra ela também, já tava fazendo aquele ali, fiz tudo.
beleza, fechou a encomenda dela. Então, o bordô eu vendi com um tapetinho a mais. E aí, quando eu fui fazer a oleiriana dela, eu comprei, gente, o vermelho, comprei 2 cones do marrom, porque como eram 4 tapetes, eu tinha esquecido, fazia tanto tempo que eu não fazia oleiriana, que eu tinha esquecido o quanto ele é econômico. E eu achei que um cone só, o cone do São Francisco, ele tem 700 metros, eu achei que não ia dar. Juro que eu achei que não ia dar. Eu achei que fosse precisar de um cone mais um pouquinho de outro. E aí, por via das dúvidas, né, melhor sobrar do que faltar, eu comprei 2 cones do marrom. E acabou que usou um só e ainda sobrou linha no cone. Aí eu falei, beleza, o que eu vou fazer com esse marrom agora, gente? E aí eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer pronta entrega, né, gente? Aproveitar ele pra fazer pronta entrega. Aí conversei com a Arielle, conversei com a Natália. Não, mentira, não conversei com a Ana, eu conversei com a Arielle, porque ela tinha mandado pra mim a videoaula de um tapetinho que ela viu, que inclusive ela fez pra pronta entrega dela também. E, gente, peraí só um minutinho. Voltei. Como eu estava falando, gente, então a Arielle, ela tinha mandado pra mim a videoaula de um tapetinho que ela tinha visto, que ela tinha gostado pra fazer pra pronta entrega dela, que ele parecia super econômico, super facinho de fazer. E aí, ela mandou a videoaula pra mim pra quando eu quisesse fazer também, né? E aí, quando sobrou esse cone marrom, eu falei, gente, eu já sei o que eu vou fazer aquele tapetinho que a Arielle me mandou a videoaula. E aí, eu fiz. E aí, olha só. Que coisa mais linda. Eu não sei o nome, gente. Eu não lembro o nome, tá? Mas eu vou deixar a videoaula dele aqui pra vocês, pra quem quiser fazer. Gente, ele é super econômico, rapidinho de fazer, gostoso de fazer. Eu amei, tá? Olha só que coisa mais linda. A única coisa, gente, é o quê? A videoaula da moça, a base é essa mesma aqui. Essa base aqui é a base do tapete Sara. Só que na videoaula da moça é um pouco diferente. Ela usa só uma correntinha de separação. O início ali é um pouquinho diferente. É um pouquinho só diferente dessa base tradicional do Sara. Só que pra mim, seguindo a videoaula dela, não tava dando certo. Eu não tava batendo, tava embabadando. Eu desmanchei 3 vezes a primeira base. 3 a 4 vezes eu acho que eu desmanchei a primeira base que eu fiz. Não tava dando certo. Eu falei, gente, eu não vou quebrar minha cabeça. Vou fazer a base do Sara, que eu já estou acostumada. E aí eu sigo daqui pra cima na videoaula. Foi o que eu fiz. Então essa base aqui é a base do Sara, tá? E aí eu fiz, ó, quando eu vou fazer o tapete Sara, aqui tem aqui a última sequência, né, que é o leque, 2 carreiras de bloquinho de 2 pontos altos, e aí eu costumo fazer de 2 a 3 carreiras de bloquinho de 3 pontos altos, né, só de repetição, pra daí fazer o bico. Nesse daqui eu fiz só uma carreira de bloquinho de 3 e nessa última carreira de bloquinho de 3 eu fiz com uma correntinha só de separação. Todo o resto da base é feita com 2 correntinhas, pelo menos pra mim, tá? Na minha tensão de ponto. É tudo com 2 correntinhas de separação. Só nessa última que eu coloquei só uma pra dar certo aqui nessa carreira aqui, bater certinho o bico, tá? Ainda assim, né, como eu falei, dessa carreira aqui pra cima, eu segui a videoaula, porém eu tive que fazer as minhas adaptações, tá, gente? Eu tive que adaptar o V, eu tive que adaptar o bico, a tulipa, eu tive que adaptar essa carreira aqui, eu adaptei o bico, tudo eu tive que adaptar, mas deu certo, eu anotei todas as minhas adaptações pra depois eu não esquecer. Então, né, é aquela coisa, vai de ponto pra ponto, de tensão pra tensão, então depende muito da sua tensão de ponto pra saber como é que vai ficar aí pra vocês. Mas enfim, é isso, então a base dele eu fiz com a base do tapete Sara e daqui pra cima eu segui a videoaula da moça, eu vou deixar a videoaula aqui pra vocês, tá? Então eu peguei o que sobrou do marrom e fiz essas bases, gente. Deu pra fazer 4 tapetes, sendo a base e essa última carreirinha do picô com o marrom. Então deu pra fazer 4 tapetes, mais a base pra mais um. Que ficou faltando só esse pedacinho aqui pra finalizar, olha isso. Só isso aqui. 2 bloquinhos. Aí eu vou fazer o quê? Essa semana eu vou lá na rua, vou no centro e vou comprar outro cone, ver se eu consigo achar o mesmo lote, que daí eu faço mais bases pra mais tapetinhos desse, né? Porque ele é super econômico, gente, gostoso de fazer. Então eu vou deixar essa base aqui, não vou desmanchar, vou deixar ali, porque eu vou ver se eu acho outro cone pra gente dar continuidade. Então deu pra fazer 4 tapetinhos e meio, né? Deu pra fazer. Então, eu fiz 4, né? Deixa eu falar pra vocês a quantidade que eu anotei. A medida dele ficou um tamanho muito bom. Ficou 71 de comprimento por 51 de largura, tá? Eu pesei a parte do verde das tulipas, eu não pesei. Eu pesei só a base com o picô.
E essa outra parte aqui, né, que tá no areia. Então, do marrom, gente, ó, só a base no marrom aqui, ficou pesando 136 gramas, tá? A base, com essa carreirinha aqui, essa última carreirinha que tem um picôzinho, né, que seria tudo que eu utilizei de marrom, ficou 160 gramas, tá? Na minha tensão de ponto. Então, eu utilizei 160 gramas de marrom. E desse areia aqui, tanto contando... Pera. Gente do céu, saiu até lágrima. Entrou um pelinho. Entrou um pelinho do barbante na minha garganta. Vocês acreditam? Jesus. Continuando. Então, essa parte do areia, contando essa carreirinha aqui, mais essas duas aqui, eu utilizei 96 gramas. Tá? Então... Eu acho que eu fiz essa conta certa, gente. Pera aí, deixa eu ver aqui. Isso, foram 20 gramas dessa carreirinha, mais 76 gramas dessas duas carreiras aqui, tá? Então, no total, 96 gramas. E o tapete todo ficou pesando 318 gramas. Ok, então eu fiz o quê? Eu fiz esse areia, gente. Todas essas linhas foram o que sobraram dos tapetes da coleção rosinha. Tá? O que foi sobrando eu fui utilizando. E nesse vermelho aqui foi o que sobrou do Leiriana, né? Porque o vermelho eu ainda estou fazendo aqui, ó. Então, sobrou do Leiriana que eu fiz pra minha cliente, né? E aí sobrou, usei o vermelho aqui e ficou lindíssimo. Deixa eu ir coisando aqui pra mostrar pra vocês, põendo aqui na minha perna. O amarelo foi o que sobrou também, o areia também. Olha só que lindinho que ficou. Então, o amarelinho... Esse rosa aqui foi o meu favorito, porque eu achei que com areia também ficou lindo. Mas com o cru eu achei que destacou mais, eu achei que ficou bem lindo. Esse daqui ficou super delicado, ó. Que coisinha mais fofa que ficou. Tá? Esse rosa também foi o que sobrou do joguinho. E o azul. Olha só que lindinho. Então eu fiz essas 4 peças, né? Utilizando aí os cones abertos que eu tinha, só o marrom que não, né, que nem eu falei, foi o cone a mais que eu comprei e que eu não utilizei. E eu gostei muito, gente, de fazer esse tapetinho aqui. Tô pensando até em fazer jogo de cozinha, né, jogo de passadeira, jogo de banheiro não, que eu peguei, tô traumatizada com o jogo de banheiro. Fazer parzinho. Então quero investir um pouquinho mais nesse daqui, porque ele ficou um tapete econômico. O meu tapete Sara, eu vendo ele no valor de R$30, tá? Quando tem aquela florzinha no meio, né? Que eu uso mescladinho no meio, verdinho e tal, eu vendo a 35 cada peça. E aí, quando é uma cor única, ou é ali só com o barbante mesmo, né? Não vai mesclado e tudo mais, não vai multicolor, na verdade, eu vendo a 30. Mas quando tem multicolor, eu vendo 35. Esse daqui... eu vou vender a 35, tá? Porque ele ficou basicamente do tamanho que fica o meu tapete normal. E aí tem o verdinho, né? Esse aqui, as tulipas, elas não são com multicolor, são com barbante mesmo. Então, eu vou vender a 35 cada peça dessa. Isso foi, gente, o que eu produzi nesses últimos dias. Tô olhando pra ver se tem mais alguma coisa, mas não tem não. Foi só isso mesmo. Então, essas são as minhas atualizações, né, de produção desses dias aí que eu fiquei sem gravar vídeo pra vocês. Eu fiquei mais quietinha mesmo, porque eu realmente precisava. Como eu falei pra vocês, tô tomando meu remedinho pra ver se dá um up. Eu tô me sentindo um pouco melhor, graças a Deus. Pra ser bem sincera pra vocês, de ontem pra hoje, que eu tô começando a me sentir um pouco melhor, tá? Nesses últimos dias aí pra trás eu ainda não tava legal, não. E é isso, né? A gente vai indo um dia de cada vez e devagarzinho tudo se ajeita. Esse vídeo ficou imenso, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E vamos que vamos, como eu falei, eu anotei as dicas de vocês, eu vou tentar pôr em prática essa semana aí e gravar alguns dos vídeos que vocês deixaram aí, né? Sobre o vídeo usando os cones abertos, eu vou esperar um pouquinho mais, porque eu quero terminar esses jogos de banheiro primeiro. Porque os cones que eu tenho ali, ó, como vocês podem ver, esse aqui, esse areia... são cones que eu vou utilizar para finalizar ainda os outros tapetes da coleção rosinha. Então vai sobrar
linha nesses cones aí, com essas linhas que ficarem, é que eu vou estar utilizando pra fazer outras coisas, e aí sim eu vou gravar um vídeo pra vocês fazendo, né, algumas coisinhas ali, algumas peças com esses cones abertos. Aí eu vou gravar pra vocês também, pra deixar salvo, né, pro dia que eu não conseguir postar vídeo de produção do dia ali, eu soltar pra vocês não ficarem sem vídeo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar todos os vídeos, né? Ativa o sininho de notificações também, que é muito importante, que assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E curte o vídeo, se você gostou. Deixa aí nos comentários uma tulipinha, para eu poder saber que vocês assistiram o vídeo até o final, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!